vamos falar sobre polinômios. Se você não entendeu direito o conceito de monômio, volta na aula da semana passada porque ela vai ser fundamental para você entender polinômio, tá bom? Olha, só dando uma dica, imagine que agora você pegou vários monômios e colocou tudo dentro de uma caixa só. Essa caixa nós chamamos de polinômio, ou seja, polinômio tem a ver com vários monômios juntos. E é sobre isso que a gente vai estudar hoje. Espero ajudar vocês e roda a vinheta! Pessoal, eu vou falar agora para vocês sobre polinômios, tá bom? Polinômio, ele passa a ideia, né, de adição de monômios. Por isso que eu falei que é importante você ter entendido realmente o que é um monômio para você conseguir se dar bem na aula de polinômios, tá bom? Então, se você não entendeu o que é um monômio, volta na aula da semana passada, dá uma revisada, porque isso aí vai ser fundamental para a aula dessa semana. Quando eu falo de polinômios, eu estou falando da adição de vários monômios. Cada monômio adicionado a gente chama de termo, tá bom? Cada monômio nesse polinômio a gente vai chamar ele de termo, é um termo. Então, esse polinômio aqui, por exemplo, o primeiro, ele é um polinômio de 3 termos. O segundo aqui também, um polinômio de 3 termos, tá bom? Como que eu encontro o grau de um polinômio? Antes, para eu encontrar o grau de um monômio, bastava eu somar os expoentes. Agora é o seguinte, você vai pegar o polinômio, aqui eu tenho o polinômio 3x ao cubo mais y. Como que eu vejo o grau desse polinômio? Primeiro, eu vejo de monômio por monômio e sobressai o grau desse polinômio vai ser o grau do maior monômio que tiver. Como assim, professora? Vamos lá. Por exemplo, aqui eu tenho 3x ao cubo. Logo, se é 3x ao cubo, eu sei que ele é um polinômio de terceiro grau. Ok? O próximo aqui é o y sozinho. Se é o y sozinho, eu sei que é um monômio, né, de primeiro grau. E aqui um monômio de terceiro grau. Qual vai ser o grau desse polinômio todo aqui? Vai ser terceiro grau. Por quê? Porque sobressai o de maior grau. Como o de maior grau foi aqui, foi o terceiro, 3 é maior do que 1, logo o grau desse polinômio completo é terceiro grau. Tá bom? Então, para escolher o grau de um polinômio, vai sobressair, vai ficar o monômio que tiver o maior grau, vai ser o mesmo grau desse polinômio. Tá bom? Vou dar outro exemplo aqui, ó. 3x ao quadrado, y, mais 5x ao cubo, y ao cubo, menos x, y ao quadrado. O que eu fiz aqui, ó, nessa parte aqui toda? Eu fui selecionando o grau de cada monômio, de cada termo, de forma separada, para depois saber qual era o grau do monômio todo. Vamos lá, vou mostrar o que eu fiz. Primeiro termo aqui é 3x ao quadrado, y. Então, 2, né? Que eu tenho 2 aqui no x, e quando eu não apareço nada, é como se tivesse umzinho aqui. Então, 2 mais 1, terceiro grau. Nosso primeiro termo é de terceiro grau. Segundo termo está 5 vezes x ao cubo, y ao cubo. Então, eu tenho 3 aqui em cima do x e 3 em cima do y. É a mesma coisa que 3 mais 3. 3 mais 3 é igual a 6. Então, sexto grau aqui, tá? O segundo termo é do sexto grau. E aqui é a mesma coisa, quando eu não tenho nada, aparece umzinho aqui invisível, e aqui eu tenho 2, então 1 mais 2, terceiro grau. Logo, o grau desse polinômio todo aqui, de tudo isso aqui junto, vai ser o quê? Sexto grau, porque é o maior grau de todos os monômios aqui envolvidos nesse polinômio, tá bom? O maior grau vai ser sempre o grau do polinômio. Então, é fácil. Se você aprendeu como que eu descubro o grau de um monômio, você descobre o grau de monômio por monômio e seleciona para ser o grau do polinômio todo
o que for o maior grau, tá bom? Como fica a classificação do nosso polinômio? O nosso polinômio, ele é classificado por alguns nomes. Por exemplo, se aparece um termo só, então nós chamamos ele de monômio, que foi o que a gente aprendeu na última aula. Se aparece dois termos, aqui a gente tem uma operação no meio desses dois termos, logo eu chamo ele de binômio, tá? Binômio. Logo, trinômio serão três termos, né? 1, 2, 3. Logo, sendo assim, é fácil classificar um polinômio. Polinômio nada mais é do que pegar vários monômios, colocar tudo junto dentro de uma caixinha e denominar o nome dessa caixinha de polinômio, tá bom? Vamos agora para as operações. Vamos saber um pouco das operações. Como que eu pratico operações com esses polinômios? A primeira parte aqui que a gente vai aprender, de acordo com as operações, a gente precisa saber reduzir os termos semelhantes. Isso aqui a gente também já viu na aula de monômios, como que faz, mas eu vou fazer aqui novamente para a gente lembrar e poder utilizar nas operações a seguir, tá bom? Quais são os termos semelhantes? Os termos semelhantes são aqueles que possuem a parte literal igual. Nesse caso aqui, o 3x ao quadrado e o menos 2x ao quadrado, eles são termos semelhantes. Assim como o 2x e o x sozinho também são termos semelhantes. Vou botar um outro tracinho aqui para a gente saber que é diferente, tá bom? Então, o que eu faço? Primeira coisa, primeira dica, bota os termos semelhantes pertinho do outro. Então, vai ficar 3x ao quadrado menos 2x ao quadrado, porque eles são semelhantes. Mais 2x, quem é o semelhante de 2x? É o x, é o mais x. Lembra que o sinal do termo, ele vai junto, tá? E aí, sobrou sozinho esse termo independente aqui, que não tem letra perto dele, certo? Então, a gente coloca ele na operação também. Então, vamos lá. Vamos resolver passo a passo. Vamos resolver primeiro as partes semelhantes, ó. Por exemplo, eu resolvo essa parte aqui, depois essa parte aqui, e por último esse aqui, aí eu junto tudo, tá bom? Vamos lá. 3x ao quadrado menos 2x ao quadrado. É o que eu... Lembra aquela parte que eu falei? A gente vai fazer... Para reduzir, a gente pega e trabalha com os coeficientes e só repete a letra, ok? Botei aqui separadinho só para a gente entender. Então, 3 menos 2 vai dar quanto? 1x ao quadrado, ok? Vamos fazer a mesma coisa aqui com 2x. Quando não tem nada na frente do x, é como se tivesse o quê? 1, né? Certo? Então, vai ficar o quê? 2 mais 1, é o sinal de mais agora, vezes x. Então, ficou o quê? Mais 3x, certo? 2 mais 1 dá 3. Mais o termo independente, que é o 4. Então, nossa operação, aí o 1 eu não precisava ter colocado, tá? Eu só coloquei pra gente saber o que a conta tá fazendo. Então, a nossa operação final ficou x ao quadrado mais 3x mais 4. Tá bom? Esse foi o resultado da redução de termos semelhantes aqui. Ou seja, eu peguei tudo que era igual e juntei. E aí, eu reduzi aquela conta que apareceu para mim grande, eu reduzi em menos termos e de forma mais prática, tá bom? O que é valor numérico de um polinômio? Valor numérico de um polinômio é quando eu escolho um valor. Geralmente, ou o exercício ele vai te dar esse valor, ou você vai ter que escolher mesmo, tá bom? Mas aqui no meu caso ele já deu, ó. Escolho o valor numérico, né, para x igual a 1. Isso quer dizer o quê? Que aonde tiver o x, vou trocar para uma cor mais forte para vocês enxergarem, aonde tiver o x eu vou colocar o quê? 1. Então, vai ficar o quê? 3 vezes
Tem o xzinho, o que que eu faço? Coloco 1. 1 ao quadrado mais 2 vezes x. Quem era o xzinho? 1 de novo. Menos 2, quem é o x? 1 de novo. 1 ao quadrado. Mais 4, mais quem é o x? 1. Lembra que todo x agora passou a ser 1. Aonde tinha x, ó, eu coloquei o número 1. Tá bom? Então, vamos lá. 1 ao quadrado fica o quê? 1. Então, ficou 3 vezes 1, mais 2 vezes 1, que dá 2. Aqui também eu já poderia ter feito direto, mas vamos repetir, na linha de baixo eu faço. Menos 2, 1 ao quadrado dá 1. Mais 4, mais 1. Tá bom? 3 vezes 1 deu 3. Mais 2 vezes 1, 2. Menos, presta atenção no sinal. 2 vezes 1, 2. Mais 4, mais 1. Ó, esses dois aqui têm o mesmo valor e sinais inversos. Logo, eu já posso cortar eles dois. Então, ficou o quê? 3 mais 4 mais 1, que fica 8, certo? 4 mais 1, 5, com 3, 8. Então, o valor numérico para essa operação, quando x igual a 1, é 8, tá? O nosso valor numérico, ele vai ser um valor real, sem incógnita do lado dele, ele vai ficar sozinho. Professor, e quando tiver mais de uma letra, por exemplo, aparecer x e y, para você achar o valor numérico para x e y, tem que aparecer, então, dois valores. Ou x vai valer 1 e y 2, ou x vai valer 1 e y1, e por aí em diante. Então, o exercício mesmo, ele vai dar valores para essas incógnitas, essas variáveis, tá bom? Agora, a gente vai ver um pouquinho como que faz adição de monômios. Agora, a gente vai ver um pouco como que faz a adição, né? Professora, como que eu faço a adição de monômios? É fácil, ela não é complicada de se resolver, tá bom? Ela é bem simples até. O primeiro exercício aqui, ele fala para você fazer a adição, primeiro do polinômio 2x ao quadrado mais 3x menos 8, mais outro polinômio, x ao quadrado menos 2x mais 5. Como que eu faço isso? Quando a gente está tratando com a soma, é fácil. O mais, ele não vai mudar sinal nenhum daqui de dentro. Quando eu não tenho nada aqui, é como se tivesse um mais, né? Então, o mais aqui do lado de fora, ele não vai mudar sinal nenhum aqui dentro, tá bom? Por exemplo, ó, mais com mais dá o quê? Mais. Mais com menos dá o quê? Menos. Mais com mais dá o quê? Mais. Isso na distributiva do sinal em relação à adição e à subtração, tá bom? Preste atenção nisso. Vamos lá. Então, como o mais ele não muda sinal de ninguém que está aqui dentro, fica fácil. É só eu tirar o parênteses e resolver como se fosse como se eu estivesse reduzindo os termos semelhantes, tá bom? Vamos lá, então, vou repetir o primeiro polinômio, que é 2x ao quadrado mais 3x menos 8. Agora, eu vou só tirar o parêntese e vai ficar normal. Mais quem? X ao quadrado, mais com menos dá o quê? Menos. Menos 2x, mais com mais dá mais 5. Tá bom? Então, ficou mais 5. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou juntar os termos semelhantes, igual eu tinha feito lá no outro exercício. Professora, quais são os termos semelhantes? Aqueles que possuem a parte literal igual. Então, esse é igual a esse vai ser igual a esse, e os termos independentes vão ficar juntos. Logo, vamos lá, vamos botar pertinho aqui um do outro. Vai ficar 2x ao quadrado
com quem? Com mais x ao quadrado. Agora ficou quem junto? Esses dois aqui, né? Então, ficou mais 3x menos 2x. E agora fica os termos independentes juntos. Menos 8 mais 5. Vamos resolver aí, então. Mais 2x ao quadrado com mais x ao quadrado é a mesma coisa de resolver separadamente, mas eu já vou fazer direto aqui agora, tá bom? Mais 2x ao quadrado com mais x ao quadrado fica 3x ao quadrado. Mais 3x menos 2x vai ficar o quê? Mais x. Menos 8 com mais 5 vai ficar o quê? Menos 3. Logo, já que não dá para reduzir mais, esse é o nosso resultado da adição desses dois polinômios. Tá bom? Pessoal, não é difícil, não se preocupa, pode estar parecendo um bicho de 7 cabeças, mas não é, pessoal. Faz com calma, presta atenção, volta o vídeo. Assiste também os vídeos adicionais que eu tô colocando para ajudar vocês, tá bom? Vamos lá, vou fazer agora o segundo exemplo aqui, a mesma coisa, vamos lá. Como é sinal de mais, não muda o sinal de quem tá dentro, então já vamos fazer direto, vai só tirar os parênteses. Vai ficar o quê? 3x ao cubo mais 2x ao quadrado. Note que eu só tô repetindo quem tá em cima, certo? Mais 3x ao quadrado mais 2x menos 1. E agora, professora, o que eu faço? Vou colocar juntos meus termos semelhantes. Nota que 2x ao quadrado é semelhante com 3x ao quadrado. E o 3x ao cubo aqui do começo, tem alguém semelhante a ele? Tem alguém aqui elevado a x ao cubo? X ao cubo. Não, professora, não tem. Se não tem termo semelhante a ele. Na verdade, ele só vai repetir embaixo. E o x é semelhante ao 2x, tá? E o termo independente, o 1, ele também vai ficar sozinho. Então, na linha de baixo, agora eu vou fazer o quê? Só repetir e juntar os termos semelhantes. Vai ficar 3x ao cubo, porque não tem ninguém semelhante a ele, mas, já vamos resolver? 2x, vamos botar primeiro e depois a gente resolve. 2x ao quadrado mais 3x ao quadrado. Esses dois são semelhantes, certo? Mais quem? Mais x mais 2x. E o menos 1, porque o 1 é o termo independente que está sozinho. E agora, professora, o que eu faço? Vou resolver. Quem é termo semelhante com termo semelhante, eu vou juntar eles. Então, vai ficar o quê? 3x ao cubo, porque não tem ninguém semelhante a ele, mais 2x ao quadrado mais 3x ao quadrado, vai ficar o quê? 5x ao quadrado. Ficou 5x ao quadrado. Agora, mais x mais 2x vai ficar como? Mais 3x menos 1. Professor, o que você fez? Vou botar aqui no cantinho só para você saber de novo o que eu fiz. Vou pegar esses dois termos semelhantes aqui, eu vou botar com outra cor aqui só para exemplificar, tá bom, pessoal? Peguei esses termos semelhantes. O que eu fiz? Esses dois termos semelhantes e esses dois termos semelhantes. Esse daqui foi resultado desse e esse foi resultado desse, tá? O que eu fiz? Eu vou botar aqui no cantinho o que eu fiz. Com esses dois primeiros, eu fiz o seguinte. Separa os coeficientes e faz a operação com eles. Nesse caso, o coeficiente aqui é 2 e aqui é 3. Então, ficou 2 mais 3. E repete a parte literal. Logo, eu fiquei 2 mais 3 dá quanto? 5x ao quadrado. Tá bom? A mesma coisa aqui desse lado. Trabalhei com meus coeficientes. Quando não tem nada é 1. Mais 2, né? Ó, 1 invisível que tem aqui. Tem umzinho aqui. E aqui é 2.
Então, vai ficar 1 mais 2 igual, vezes x, porque tem um x ali na frente. Igual, 1 mais 2 fica quanto? 3 vezes x, tá? Que foi esse resultado aqui. Note aqui. Pessoal, agora para conseguir trabalhar um pouco com subtração, vocês têm que entender uma coisa. O processo da distributiva. O que é isso, professora? Lembra lá que eu falei que quando for mais não muda o sinal de ninguém que está dentro? Então, quando for subtração, ele vai mudar o sinal de todo mundo que está dentro pelo processo da distributiva. E a gente vai ver um pouco disso aqui agora na resolução desse exercício, tá bom? Com o primeiro polinômio, eu vou só repetir. Vai ficar 4x à quarta mais 2x ao quadrado menos 3x. Agora que vai mudar o sinal de todo mundo que está dentro. Menos com mais dá menos 5x ao cubo. Lembra que isso aqui é a distributiva do sinal em relação à adição e subtração, tá bom? Se você tá com dúvida nesse exercício sobre o que é distributiva e tal, eu vou botar uma explicação também no slide que eu vou disponibilizar para vocês, tá bom? Então, quando for negativo, quando for subtração, operação de subtração, vai mudar o sinal de todo mundo que está dentro. Então, aqui, ó, aqui era mais 5x ao cubo, então ficou menos 5x ao cubo. Aqui é menos 5x ao quadrado. Então, vai ficar o quê? Menos com menos, mais. Mais o quê? 5x ao quadrado. Menos com menos, mais novamente. Então, ficou 2x. Tá bom, pessoal? Então, quando for menos, a gente tem que saber que vai mudar o sinal de todo mundo que tá dentro, tá? Muda o sinal de todo mundo que tá dentro. Agora, a gente vai resolver normal. Juntar os termos semelhantes e resolver o exercício. Como que eu faço isso? Como que eu vou fazer isso, pessoal? É fácil. Eu vou fazer o seguinte, juntar os termos semelhantes. Quem é semelhante de 4x à quarta potência? Tem alguma quarta potência aqui? Não tem. Logo, se não tem, eu pulo para o próximo. X ao quadrado. Tem algum outro que é x ao quadrado aqui? Tem. Esse com esse. X sozinho, tem algum que junta com ele? Tem sim, ó. Esse x com esse daqui. E acho que é esse, né? X ao cubo também não tem ninguém. Então, o que a gente vai fazer agora? Vai repetir e já operar com aqueles que são semelhantes, tá bom? Eu vou fazer direto aqui, ó. 4x à quarta, porque ele não tem semelhante, mais 2x ao quadrado mais 5x ao quadrado vai ficar o quê? 7x ao quadrado. Menos 3x com mais 2x vai ficar menos x, tá bom? E menos 5x ao cubo. Ele também não tem ninguém semelhante, então eu só vou repetir ele, tá bom? Só repetindo. Então, eu operei com os termos semelhantes, que no caso foi esses dois aqui, e só coloquei em ordem. Para colocar em ordem também, ficar mais bonitinho, esse daqui já é o resultado da nossa operação. Mas para ficar bonitinho, a gente pode colocar os expoentes em ordem. Vai ficar 4x à quarta menos 5x ao cubo mais 7x ao quadrado menos x. Essa foi a resolução desse nosso exercício, tá? Professor, então, qual foi a diferença desse para adição? Foi somente aqui, ó, na hora da distributiva do sinal. Quando for negativo, vou mudar o sinal de todo mundo que tá dentro do parêntese, tá bom? Antes de resolver. Você muda o sinal antes e depois resolve a questão, tá bom? Outro exemplo aqui embaixo
também é bem fácil. Ele é bem facilzinho, ele é bem simplesinho. Vamos ver aí como que fica. Então, eu tenho aqui sinal de menos novamente. Vou mudar o sinal de todo mundo que tá dentro. Então, repito a primeira. 3x ao cubo mais 2x ao quadrado mais x menos 3x ao quadrado. Porque aqui eu tô mudando o sinal de todo mundo que tá dentro, tá? Aqui é mais, então vai ficar menos. Aqui também é mais. Menos com mais dá o quê? Menos. Então, vai ficar menos 2x. Aqui, menos com menos, mais 1, tá bom? Já mudei o sinal de todo mundo que tá dentro. Se eu mudei o sinal de todo mundo que tá dentro, o que que eu posso fazer agora? Juntar os termos semelhantes. Esse é semelhante desse e esse é semelhante desse. Então, o que que eu faço? O que que eu vou fazer? Vou repetir 3x ao cubo. Vamos lá. Mais 2x ao quadrado com menos 3x ao quadrado, ó. Note que o 3 está com maior valor aqui. Então, vai ficar menos x ao quadrado. Como assim, professora? Vou fazer aqui, ó, no cantinho, separado, para a gente perceber. Apliquei, ó, foi 2 menos 3x ao quadrado, certo? Ó, porque eu tinha 2 e tinha menos 3. Então, ficou 2 menos 3. 2 menos 3 vai dar menos 1, certo? Menos 1x ao quadrado. Preciso botar esse menos? Não, porque a gente já viu que nem sempre precisa aparecer um 1. Então, vai ficar menos x ao quadrado. Vou fazer o mesmo processo com x aqui, tá? Com esse x e com esse menos 2x. A mesma coisa. Se não tem nada aqui na frente do x, é como se tivesse 1 menos 2 multiplicado por x. Ficou o quê? 1 menos 2 vai ficar menos 1. Então, ficou menos 1x, né? Eu não precisava ter colocado 1 aqui, mas eu coloquei dessa vez só para vocês verem que ele tá por aí também, tá? E aqui sobrou quem? Agora, o termo independente, que foi o mais 1, certo? Vamos lá, vamos conferir se foi todo mundo. 3x ao cubo tá aqui. 2x ao quadrado menos 3x ao quadrado também, ó, tá aqui. Ele apareceu nesse formato aqui. O x com menos 2x também já apareceu aqui, ó, no formato do menos 1x. E o mais 1 apareceu aqui. Logo, colocando na ordem, o nosso resultado final aqui nessa subtração desses polinômios foi o quê? 3x ao cubo menos x ao quadrado menos x mais 1. Tem algum outro termo semelhante que dá para eu juntar? Não tem. Logo, se não tem, eu posso só terminar aqui, tá bom? Esse foi a explicação de subtração. Pessoal, realmente essa é uma aula mais extensa, mais cansativa um pouco, mas eu peço que vocês prestem muita atenção nessas resoluções. E a gente vai dar um jeito aí de conversar depois disso, mesmo assim, tá bom? Essa foi a nossa aula sobre polinômios, espero que tenha ajudado. Também dá uma conferida lá no slide que eu deixei pra vocês. Dá uma conferida também nos vídeos adicionais que eu coloquei. Isso foi tudo pra ajudar vocês. E não percam a nossa aula online, que vai ser onde a gente vai poder tirar qualquer tipo de dúvida que ainda tenham, beleza? Beijo, tchau e até a próxima aula!